Falando da greve dos professores, o deputado estadual pelo PT, Lúdio Cabral, afirma que o governo tem condições de pagar o aumento salarial, já que nos 4 primeiros meses deste ano arrecadou 281 milhões a mais do que no mesmo período do ano passado. E é com o deputado Lúdio Cabral, do PT, que nós vamos conversar agora ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. À disposição. Deputado, e como fazer então? O senhor diz o seguinte, que em função da arrecadação, o Estado teria sim condições de conceder o reajuste. Mas o que fazer com o impedimento de ordem legal? No caso aí, o estouro dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Bom, primeiro, Lúcio, analisando os 4 primeiros meses de 2019, o Estado arrecadou 250 milhões a mais de ICMS comparado ao mesmo período de 2018. Projeção, 750 milhões a mais daquilo que está previsto para este ano. FETAB, em 4 meses havia previsão de arrecadação de 400 milhões, o Estado arrecadou 700, 300 milhões a mais. Projeção para o ano, 900 milhões a mais. Só nesse cálculo que eu fiz dá 1 bilhão e 600 milhões. O impacto do aumento para os trabalhadores da educação, que está previsto na lei de diretrizes orçamentárias... Quer dizer, confirmando-se essas projeções. Com base naquilo que já aconteceu de janeiro a abril de 2019. O impacto previsto na lei de diretrizes orçamentárias de 2019 para o reajuste aos trabalhadores da educação é um impacto de 128 milhões de reais. Portanto, isso é menos de 10% daquilo que o Estado irá arrecadar a mais em 2019, tendo como base os primeiros 4 meses de 2019. Eu não estou falando de orçamento, estou falando daquilo que foi realizado em 2019. Infelizmente, assim, esse documento de resposta do governador aos trabalhadores da educação não diz nada, não avança em proposta nenhuma, mantém o mesmo discurso do terrorismo, ameaçando com demissão. Eles já estão cortando o ponto, isso é muito ruim, porque greve na educação tem que ter reposição, são 200 dias letivos por ano que tem que acontecer. Mas esse corte de ponto, deputado, seria em cima do que já foi decidido, né, pelo STF. Seria embasado nisso, porque foi aprovado no ano passado, então ele é o primeiro governador quando a lei já está em vigor. Essa foi a justificativa, inclusive na reunião de sexta-feira. O senhor participou dessa reunião? Participei da reunião de Isso sexta-feira. foi questionado? Foi questionado. Tudo que o senhor falou aqui foi questionado. Qual que foi a resposta Eu, do pessoalmente, coloquei todos esses argumentos para o governador nessa mesa de negociação. A decisão do Supremo deixa muito claro que ela vale quando o governo não toma nenhum ato ilícito. E o reajuste aos trabalhadores da educação é uma lei complementar estadual aprovada em 2013, depois de 67 dias de greve, envolveu o Ministério Público, o Judiciário, a Assembleia, o governo, os trabalhadores na mesa. Para o fim da greve, foi aprovada uma lei para, ao longo de 10 anos, reajustes anuais. Essa lei está em vigor. O salário do mês de maio dos trabalhadores da educação já deveria ser pago com esse reajuste. O Estado está descumprindo a lei. Portanto, a ilicitude, ao descumprir a lei, assegura a legalidade da greve e a não necessidade do corte de ponto. Aí, para pagar, descumpre a lei de responsabilidade fiscal. E aí, como fazer, o problema deputado? É que, assim, para o governador, tem lei que vale e tem lei que não vale. A lei de responsabilidade fiscal estabelece o limite. Mas do outro lado, deputado, o que o senhor disse também é verdade. Uma lei vale e outra não vale. Mas eu entendo que nós estamos respeitando a lei de responsabilidade fiscal, porque assim, há duas coisas. Primeiro, a lei de responsabilidade fiscal, ela estabelece o limite. O critério para cálculo do limite, que é uma fração, numerador, despesa com pessoal, denominador, receita corrente líquida. Até 2018, o Estado adotava um critério para cálculo respaldado pelo Tribunal de Contas do Estado, que dava um limite de 47% de despesa com pessoal no Executivo.
abaixo dos 49 da Lei de Responsabilidade Mas esse Fiscal. critério não é mais aceito. Quando o Mauro Mendes assume, ele altera o critério e aí, com base no critério novo que ele adota, ele aumenta a despesa e diminui a receita, faz chegar a 57. Deputado, esse critério foi alterado pelo Tribunal de Contas ainda no ano passado, ainda em novembro. Pois é, mas é um critério de cálculo. Ora, por que era adotado um critério antes pelo mesmo tribunal e agora é adotado um outro critério? Então, isso é discutível. É discutível a forma de cálculo, não o que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque fizeram errado, né? Até porque a Secretaria do Tesouro Nacional não aceita tirar o imposto de renda do cálculo dos gastos com funcionalismo. Pois é, mas também estavam fazendo isso para poder fazer uma conta de chegar, só que agora eles estão... Aí tiveram que corrigir. Só que agora eles estão tirando da receita, FETAB. Então, é o debate sobre o critério do cálculo. Outra coisa, nós estamos em vigência de um decreto de calamidade, não estamos? Sim. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz claramente, em vigência de calamidade, o Estado pode extrapolar os limites de gasto com o pessoal. Agora, você sabe o que é o mais grave no documento do governador de ontem? É que ele assume que não fará nada em relação às renúncias fiscais, porque ele faz projeção de receita e de despesa para 5 anos. Tudo de forma vegetativa, sem qualquer intervenção do governo para fazer revisão de renúncias fiscais no Estado. Diante desse documento divulgado, que foi uma promessa que saiu daquela reunião ali, uma promessa também que o documento contaria com um plano estrutural, né, para as escolas, que também é uma reivindicação do Sintep, a estrutura física das escolas. Eu não sei se o plano também traz aí, o documento traz esse plano, como havia prometido. Diante desse documento divulgado, o Sintep agora tem a certeza de que a greve continua, não há uma negociação. O senhor chegou a falar de que o governo está sendo autoritário ao cortar o ponto dos servidores. A gente conferiu aqui uma matéria com o presidente do Sintep, o professor Valdeir, que ele falou o seguinte: se também não existe aí autoritarismo do outro lado, eu pergunto para o senhor, ele falou o seguinte, que aquele profissional, aquele professor que não quiser aderir a esta greve também tem que passar lá no Sintep, assinar uma folha e abrir mão de todos os direitos que foram conquistados para este profissional. Também não há um autoritarismo por parte do movimento, deputado? Assim, Nayara, sabe o que eu gostaria que acontecesse? Ao longo da semana passada, assim, nós nos esforçamos muito para isso. Eu estive no ato de deflagração da greve, depois na terça numa reunião com o governador, mesmo sendo deputado de oposição, para tratar disso. À tarde na Assembleia com o Sintep e os deputados, no outro dia com o procurador-chefe do Ministério Público e os deputados para debater aquela notificação recomendatória que o MPE tinha feito na sexta na mesa de negociação. É preciso que se chegue a um acordo entre governo e trabalhadores, porque todos perdem com a greve, os trabalhadores perdem, o governo perde e principalmente a população perde. Agora, uma greve ela só se encerra, primeiro que ela só começa porque foram 5 meses de tentativa de diálogo sem resposta. Ela só se encerra com proposta, o governo precisa apresentar uma proposta de atender ao que está na lei, mesmo que parcialmente. Porque assim, o Mauro Mendes é empresário fala muito em segurança jurídica e respeito aos contratos. A Lei 510/2013 é um contrato de longo prazo que o Estado fez com os trabalhadores da educação. Quando eu questiono ele sobre os incentivos fiscais, ele diz, não, Lúdio, é um contrato de 10 anos que precisa ser respeitado por uma questão de segurança jurídica. Olha, vale para incentivo fiscal, mas não vale para uma lei estadual que foi resultado de uma mediação que envolveu todos os poderes. Então, o governo precisa apresentar alguma proposta aos trabalhadores concreta para poder haver um ambiente para o fim da greve. Porque concreto é assim, olha, nós vamos pagar a partir de tal mês, é isso? Ou de tal ano? Nós vamos pagar 2% este ano e vamos encaminhar para a Assembleia um projeto de lei para estender o prazo de 2023 até 2025. Estou colocando aqui uma sugestão de uma proposta que o governo poderia encaminhar. Não sei se os trabalhadores iriam aceitar essa proposta, mas é uma proposta objetiva que o governo encaminha. Agora, apenas manter o mesmo discurso, que não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, e traçar um cenário sombrio para o futuro, não traz solução para o problema. E no caso do governo Mauro Mendes, revela que ele não vai tocar nas renúncias fiscais. Só em 2018 foram 5 bilhões. Só para encerrar bem rapidinho aí, que o nosso tempo já chegou ao final aí. Agora, se atende alguma coisa
da categoria, no caso aí dos professores, não vai abrir lá uma fila indiana no Palácio Paiaguás das outras categorias? As outras categorias é o debate da RGA, da Revisão Geral Anual dos Salários, que também precisa de resposta do Executivo. O Ministério Público já concedeu, o Tribunal de Justiça já concedeu, a Assembleia diz que não vai conceder, tem que ter mobilização para isso não acontecer. E o Executivo também precisa responder essa demanda. É outra, hein? É outra. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações Eu aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, Lúcio, Nayara, é um prazer. Obrigada, deputado.